E aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre um possível papel futuro do Shamrock nos próximos acontecimentos de One Piece. Bora começar? Vamos direto ao ponto. Lá em Elbaf, o Oda apresentou o Shamrock como filho do Garland Figerland e irmão gêmeo do Shanks. Isso por si só já é uma bomba. A gente tá falando de um personagem que carrega o mesmo sangue do pirata mais respeitado do mundo, mas criado num ambiente completamente oposto. Enquanto Shanks cresceu nos mares e seguiu o caminho dos piratas, o Shamrock foi moldado dentro das paredes sagradas de Marijoa, vivendo sob a influência direta dos dragões celestiais. Ou seja, dois gêmeos com destinos e visões de mundo totalmente diferentes. Mas o mais curioso é o seguinte, assim que ele chegou em Elbaf, ele já precisou da ajuda de outros Holy Knights. Por isso, foram chamados Saint Summer e Saint Killingham. Só que ao chegarem, esses dois não só assumiram o controle da situação, como mandaram o Shamrock voltar para Marijoa. Isso deixou no ar uma sensação estranha. Será que ele falhou? Ou será que o verdadeiro papel dele ainda está por vir? Ou seja, a aparição do Shamrock em Elbaf foi curta, mas Oda já tá puxando ele para algo maior. E olha, quando Oda movimenta um personagem com esse peso de forma tão rápida, é porque coisa grande vem aí. Logo depois, em Elbaf, a gente vê o Saint Summer conversando com alguém via Transponder Snail, perguntando sobre a situação atual dos dragões celestiais. Isso tudo por causa do ataque que eles sofreram do exército revolucionário. O Summer deixa claro que os dragões celestiais não podem passar fome, e é por isso que o Shamrock foi chamado. Isso dá a entender que ele pode ser encarregado não só de resolver a crise dos suprimentos, mas também de liderar a retaliação. Só que aqui vai um detalhe interessante. Será mesmo que esse chamado tem a ver só com comida? Não parece estranho um personagem do calibre do Shamrock ser convocado apenas para lidar com logística? Pode ser que o suprimento seja só desculpa, e que na real, Shamrock esteja sendo reposicionado como uma peça central de contra-ataque militar, possivelmente assumindo o comando dos Holy Knights, ou até algo acima disso. Agora falando do exército revolucionário, como mencionamos, eles começaram a atacar os dragões celestiais, cortando os suprimentos básicos, principalmente a comida. Por isso, nesse painel, vemos os dragões celestiais famintos e furiosos, cobrando o Akainu sobre os alimentos que pediram, mas não chegaram. Isso revela uma vulnerabilidade raramente mostrada. Os deuses também têm estômagos vazios. A estratégia do exército revolucionário é clara: enfraquecer os dragões celestiais para que eles saiam da base em Marijoa e se exponham. Todo mundo sabe que Marijoa tem defesas absurdamente rígidas. Ali é o coração do governo mundial. Então, se os revolucionários conseguirem desestabilizar a segurança da base, os dragões vão ser obrigados a sair pessoalmente e se tornarem alvos. É justamente isso que o Dragon quer: provocar, pressionar e forçar os celestiais a exporem sua força máxima, os Holy Knights. E aí está o detalhe que muita gente deixa passar. Os Holy Knights não são só soldados de elite, eles são o braço armado mais poderoso dos dragões celestiais, o verdadeiro núcleo militar. Quando esses caras entrarem em ação de verdade, o mundo vai tremer. E é aí que começa a guerra de verdade. Exército revolucionário versus Holy Knights. Mas essa guerra não vai ser só entre o Dragon e os celestiais. O grupo do Barba Negra também deve se envolver nesse caos. E a dica disso tá naquele painel onde o Lafitte aparece relatando ao Barba Negra sobre os ataques do exército revolucionário, principalmente sobre o bloqueio de comida aos celestiais. Não dá pra saber se o Barba Negra já esperava isso, mas uma coisa é certa: ele mandou o Lafitte ficar de olho. E quando o Barba Negra começa a observar algo, é porque ele já está arquitetando como tirar vantagem. Agora, o Lafitte já sabe direitinho o que o exército revolucionário está tramando. E com essas informações em mãos, é bem possível que, enquanto os celestiais e os revolucionários se enfrentam, o grupo do Barba Negra aproveite o caos para invadir Marijoa e tentar botar as mãos em algo que poucos ousam falar em voz alta: o Tesouro Nacional. Lembram disso, né? O Doflamingo já tinha mencionado que esse tesouro é algo tão impactante que poderia literalmente abalar o mundo inteiro se viesse à tona. Pode ser uma arma ancestral, como o Uranus, pode ser a chave para Imu, pode ser a verdade sobre o século perdido. A única certeza é que o que está guardado lá vale mais do que qualquer fruta do diabo ou ilha no Novo Mundo. E o que reforça essa teoria é o histórico do bando do Barba Negra. Eles são especialistas em atacar quando ninguém espera. Foi assim em Impel Down, foi assim em Marineford e foi assim em Egghead, com Devon e Ogre. Enquanto todo mundo estava de olho nos chapéus de palha e nos marinheiros, eles foram direto no Saturn, o verdadeiro objetivo. Inclusive depois do relatório do Lafitte, o Barba Negra solta uma frase pesada, que não dava mais tempo a perder e que ele precisava agir imediatamente. E quando esse cara se move, é porque vai acontecer algo grande. Voltando ao papel futuro do Shamrock. Se ele realmente for o escolhido para conter o avanço do exército revolucionário, então podemos estar prestes a ver um dos confrontos mais aguardados da obra.
Monkey D. Dragon versus os Holy Knights. Imagina esse embate. A força rebelde máxima contra o braço armado dos deuses. Mas aqui vai outra possibilidade. Como o grupo do Barba Negra também está se movendo, pode ser que eles acabem interceptando o Shamrock primeiro. E aí, ao invés de vermos Dragonverse Shamrock, a gente pode ter um confronto inesperado. Shamrock vs Barba Negra. Pensa só, se o Shamrock voltar para Marijoa no mesmo momento em que o Barba Negra tentar invadir o local atrás do Tesouro Nacional, o confronto é inevitável. Não importa se ele é nobre, Holy Knight ou irmão do Shanks, ele vai tentar impedir os piratas. E o Barba Negra, como sempre, vai tentar passar por cima de tudo. Ou seja, antes da grande guerra entre revolucionários e celestiais, a gente pode ter um embate isolado entre Shamrock e o Barba Negra. E esse conflito pode ser o estopim, a faísca que acende a chama do caos total. E aí, se o Shanks também resolver aparecer, não como Yonkou, mas como irmão gêmeo do Shamrock, essa guerra pode se tornar muito mais pessoal do que a gente imagina. E é isso, galera. Essa foi uma análise sobre o possível papel futuro do Shamrock nos próximos capítulos de One Piece. E antes de zarpar desse vídeo, eu quero agradecer de coração aos meus nakamas que estão sempre aqui comigo nessa jornada pelo mundo de One Piece. Athena, Vitor, Senpai e The Pirates Empress. Vocês são o verdadeiro tesouro desse canal. Valeu por apoiarem, comentarem e fazerem parte da tripulação. Se você curtiu essa teoria e quer continuar navegando com a gente, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E ó, comenta aqui embaixo. Se o Shamrock encarar o Barba Negra, quem sai vivo desse embate? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, nakamas!